Um caminhão de notícias desse vídeo aqui para você, torcedor do Fluminense, ficar ligado nas últimas notícias do Fluminense. A Central Fluminense não para de crescer e continua trazendo notícias do Flu todos os dias num só lugar para você ficar muito bem informado. Ó, nesse vídeo aqui, ó, falar de jogador que já está 100% recuperado, mas está perto de sair. Fernando Diniz já tem até nome em mente para suprir a ausência de Iago, a saída do Iago Guerreiro, o Leão Iago Felipe, né? Saudade já de reclamar, de vaiar o Iago, né? O Fluminense teve algumas saídas aí, meus amigos. Tem tempo, ó. Libertadores daqui a pouco tá começando, tem a janela. E aí, qual é a data? Vou trazer essa informação para você. E o GE também fala um fato sobre Iago Felipe. Tá certo? Então, vou trazer essas notícias todas, meus amigos. Então, ó, se ajeite aí que eu vou trazer essas informações, ó. Já vai deixando o seu comentário, que é muito importante. Da onde que você está assistindo a Central Fluminense, meus amigos? Bairro, cidade, estado, país. Fale com orgulho da onde que você espalha o fluminensismo pelo mundo afora, comentando aí e engajando no vídeo, né? Se inscrevendo no canal, se você não é inscrito, pô, assiste a Central Fluminense direto, ainda não é inscrito, verifique aí o botão da inscrição. É de graça mesmo. Se inscreve aí, vem fazer parte da família Central Fluminense, deixe o seu like e ative as notificações para não perder nada que a Central publicar todos os dias, trazendo informações do Flu. Vamos começar com as informações, porque essa primeira informação é do Matheus Ferraz, né? Recuperado, está perto do adeus, espera uma despedida do Fluminense, beleza? Ele tá com um fim próximo do Fluminense, porque depois de uma lesão de ruptura no ligamento e a necessidade de cirurgia no joelho, tirou o Matheus Ferraz de combate na temporada passada. Ele ainda é atleta do Fluminense, você bem sabe, a gente trouxe essa informação aqui na Central Fluminense, que ele renovou por mais 3 meses ao final de 2022 para terminar de se recuperar aí da lesão. A apuração da Netflix é que o jogador esperava ter oportunidade no Campeonato Carioca, mas isso nem chegou perto de acontecer, né? Até porque Matheus Ferraz está com um longo período inativo. Não sei se ele ficou na cabeça que na primeira passagem do Fernando Diniz, Matheus Ferraz foi titular com o técnico tricolor, mas outros tempos, Matheus Ferraz tinha acabado de chegar e chegou bem no Fluminense, né? O Matheus Ferraz. Quem não lembra aí, quem já esqueceu, 2019, Matheus Ferraz era titular absoluto do Fluminense, né? Outra apuração, né, que a Netflix faz com Paulo Brito, jornalista Paulo Brito, um abraço para o meu parceiro, né? Que ainda há uma esperança remota do seu staff que ele faça um jogo de despedida. O jogador está finalmente 100%, né? Tá bem, já pode jogar e deixará o clube tão logo encerre o seu contrato no mês de março, tá certo? Importante destacar que os cartolas tricolores respeitaram a orientação do departamento médico e também da legislação que não permite encerrar o contrato com o atleta lesionado, tá certo? Essa é a primeira informação desse vídeo. Matheus Ferraz espera um jogo de despedida do Fluminense. Meus amigos, você concorda com um jogo de despedida para o Matheus Ferraz? Será que ele merece? Você acha que é exagero ou não? Deixe seu comentário aí, que é muito importante. Vamos seguindo aí com mais informações, porque o homem Fernando Diniz já tem nome em mente para suprir saída de Iago Felipe. É informação do Saudações Tricolores. O técnico Fernando Diniz já tem um nome em mente para suprir a saída de Iago, que foi vendido ao Bahia. Trata-se do jovem volante Edinho, de 21 anos, que está cedido por empréstimo ao Bangu. Tá certo? Ele está atuando mais avançado lá na equipe da Zona Oeste, como um meio armador. Ele está vestindo a camisa 10 do Bangu, da equipe do Felipe Maestro, que tem um estilo de jogo bem parecido com o Fernando Diniz. O Edinho tem sido dos destaques do Bangu no Campeonato Carioca, titular do Alvirrubro. O meio-campista já distribuiu 2 assistências em 7 jogos na competição estadual. A tendência é que Edinho seja reintegrado ao elenco do Fluminense ao fim do Campeonato Carioca, quando terminar o seu vínculo com o Bangu.
Mas, meus amigos, essa situação do Edinho é importante lembrar. É um jogador que só tem contrato até o final do ano e no meio do ano já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Então, o Fluminense quer utilizar o Edinho, já corre logo para renovar esse contrato, estender esse contrato para a gente poder utilizar esse atleta com tranquilidade após o estadual, se essa notícia realmente se concretizar, do Fernando Diniz querendo utilizar o Edinho no elenco profissional tricolor pro restante da temporada, porque o contrato do Edinho é até o final de 2023. Olho nisso, Fluminense! Comente aí sobre a situação do Edinho. Pode jogar? Não pode? Deixe seu comentário aí, torcedor tricolor. Ainda tem mais duas informações para trazer aqui para vocês, tá certo? Porque o Fluminense tem um pouco mais de um mês para repor essas saídas no elenco. O clube negociou Caio Paulista e Iago e ainda pode perder outras peças, tá certo? O elenco do Fluminense vocês já estão sabendo, né? Sofreu uma redução nesse início de temporada, com Caio Paulista emprestado e Iago vendido ao Bahia. O Flu ainda pode perder outras peças. Calegari está praticamente certo no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos e o John Kennedy, que está emprestado à Ferroviária até o final do Campeonato Paulista, despertou interesse de outros clubes. O fato é que o Fluminense vai ter que repor, fazer algumas reposições, né? O Fluminense já tinha carência com essa rapaziada toda no Flu. Agora, então, a gente tem carências até no banco de reservas e caso o Fluminense vai contratar, tem um pouco mais de um mês para repor as perdas, né? Informação do jornal O Lance é que o Fluminense tem até o dia 4 de abril, data da janela para a chegada de jogadores de fora do Brasil. Então é uma janela internacional. A data ainda coincide com o início da fase de grupos da Copa Libertadores, tá certo? Então, assim, perdemos Caio Paulista, perdemos o Iago, vamos perder o Calegari, eu já tô contando com isso, perdemos o Iago. No mínimo aí a gente tem que contratar jogadores a nível de elenco. Mas eu ainda acho, galera, sendo sincero, que o Fluminense precisa de jogadores de nível para ser titular. O Fluminense precisa trazer jogador de nível para ser titular. Um bom segundo volante, um meia para disputar a posição com Paulo Henrique Ganso, um lateral esquerdo que possa brigar pela posição. São posições carentes no time titular, eu diria. Porque o Ganso ficou fora contra o Vasco. A gente viu o que houve. O que houve contra o Vasco? Arthur entrou nervoso, errou muitos passes, não substituiu a altura o Paulo Henrique Ganso. O Fluminense teve muita dificuldade. Aí você olha para outras peças no elenco, tem o Giovani, que pode fazer a função. Também, ele é o mesmo caso do Arthur, é um jogador jovem, promissor, que não vai aguentar, talvez esse rojão aí de determinados jogos substituir o Paulo Henrique Ganso. Então, precisamos nos reforçar se o Fluminense quer ganhar títulos. Se o Fluminense não quer ganhar títulos, ele não vai se reforçar. Mas se o Fluminense quer brigar por títulos, tem que reforçar, porque era uma galera que, querendo ou não, fazia um corpo no elenco, né? Agora a gente ficou com um cobertor mais curto. A gente pode dizer assim. Então, o Fluminense aí, se quiser trazer jogador de fora do país, e dependendo do nível, é sempre melhor, tem até o dia 4 de abril, que coincide com a semana de estreia da Copa Libertadores, tá certo? Então vamos lá para mais uma notícia, a última notícia desse vídeo aqui, que é do Globoesporte.com, né? O GE traz os valores aí, o Capuano trouxe brilhantemente ontem. O Fluminense vai receber 4.800.000 reais por venda de Iago, mas também, né, vai ter essa compensação financeira, mas vai perder o terceiro jogador mais utilizado do elenco. Meia se despediu dos companheiros após 160 jogos pela equipe tricolor, né? Vai ser uma operação rentável para o Fluminense, tendo em vista o valor baixo que o Fluminense pagou na época para ter o volante. Por outro lado, o Fluminense vai perder o terceiro jogador mais utilizável aí do elenco. Os direitos econômicos do Iago estavam divididos em 60% do Flu e 40% da Tombense, clube ligado ao empresário Eduardo Urão. Bahia comprou 90% dos direitos por aproximadamente 10 milhões no total, cerca de 8 milhões fixos e a possibilidade de mais 2 milhões de bônus. Desse valor, o Fluminense vai receber apenas 4.800.000 reais, podendo chegar a 6 milhões e manterá
10% dos direitos, que nesse caso aí do Iago, pela idade que ele já tem, eu acho difícil do Iago ser revendido por um valor legal e o Fluminense ganhar uma grana, nossa, ganhar um troco aqui pelo Iago, acho difícil, né? Mas, enfim, caso as metas sejam alcançadas e os bônus pagos, o lucro será de 2.900%, já que o Fluminense, na época, em 2020, pagou cerca de R$200 mil para ter o Iago. Sem contar que o Fluminense pode lucrar, igual eu falei, né, com uma futura venda por ter esses 10% do Iago, que eu acho difícil de acontecer. O Iago tá deixando o Fluminense após 160 jogos, 9 gols e 10 assistências em 3 anos com a camisa do Flu. Do atual elenco só tem menos jogos que Paulo Henrique Ganso, que tem 165, e de Nino, que tem 195. É importante lembrar, o Iago terminou a temporada 2022 como titular e iniciou essa temporada como titular também, mas perdeu espaço nos últimos jogos. A proposta do Bahia foi vista, né? Foi feita e foi vista com bons olhos pelo jogador, pela valorização salarial e ele terá, e também por considerar que o ciclo dele terminou no Fluminense, tá certo? Essas são as informações que eu queria trazer, meus amigos. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, comente sobre essas notícias aí que eu trouxe nesse vídeo. Importante demais. Solta os comentários aí sobre todas as informações que eu trouxe. Um abraço, saudações coloros. Valeu, galera. Tamo junto.